Então, pessoal, nessa parte 2, eu vou tentar mudar o título lá para colocar parte 1 e esse aqui parte 2, né, para quem quiser assistir, né. Em Hebreus 2, do 14 em diante, tá escrito: "E visto como os filhos participam da carne e do sangue", então, ó, é visto que os filhos, eles colocam assim essas traduções, né, ó, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, Jesus, tá? Participou. Então, vamos pegar uma tradução melhor aqui, pessoal. Veja só, tem muitas versões, né? Portanto, visto que os filhos compartilham da carne e do sangue, ele também participou das mesmas condições humanas. Então, olha só, ele aqui é quem? Jesus. Nós, então, se fizemos carne e sangue, e Jesus também se fez. Olha só, olha as outras versões, ó. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, filhos de quem? Do Deus Altíssimo, né? Mas eu mostrei naquele vídeo que para o Velho Testamento não pode ter filhos. Ué, mas o Evangelho diz que nós somos filhos de Deus. Tá vendo? A incoerência. Então, nós, se fizemos carne e sangue, Jesus também participou dessa condição humana, para que, por meio da morte, derrotasse aquele que tem o império da morte, a saber, o Satanás. Jesus participou para que, por meio da morte, derrotasse, olha só, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, filhos de Deus, visto que os filhos de Deus participam da carne e do sangue, também Jesus, né, ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então o diabo, por toda a vida, estava fazendo as pessoas serem escravas. Mas Jesus, né, acabou com ele, através de sua morte. Porque todo ser humano passa aqui e morre, né? Mas tem outra, pessoal. O Messias dos judeus, ele não poderia ser morto, tá? Era outro requisito do Messias judaico, que ele não poderia ser morto, tá? Então, o nosso mestre, ele diz que ele ganhou o mandamento do Pai para que ele entregasse a sua vida e a pegasse de volta, tá? Então, Jesus, ele entregou para vencer a morte, para vencer o que tem o império da morte, né? Agora, o Messias dos judeus, ele não poderia ser assassinado, vou dizer assim, né? Isso está no Velho Testamento, tá? Onde o Messias deles, do Velho Testamento, ele não ia passar por aquela morte que Jesus enfrentou, né? Jesus enfrentou e venceu, né? A morte, tá bom? Deu para entender? Então veja que os filhos de Deus, eles se fizeram carne, participam da carne. Então, né? E do sangue, né? Então, né? Os filhos de Deus estavam aqui participando. Eles vieram da onde, né? Ué, Jesus veio da onde, né? Se Jesus, ele se fez, ó, também ele participou das mesmas coisas. Então, Jesus, ele estava onde? Estava no céu, no reino dele. Então, Jesus, ele participa igual nós. Nós viemos primeiro para cá. Participamos, nós somos filhos de Deus, nós estávamos com Jesus lá no céu, ou com algum representante lá no céu, né? Com os representantes lá. Mas Jesus, ele veio e nos mostrou isso aqui. Que não foi através do barro que nós viemos para cá, gente. Tá? É igual tá lá em Gênesis. Aí eu mostrei no outro vídeo que teve um que ele se utilizou da matéria, né, da terra, para fazer um avatar, né? Só que aqui tá dizendo que os filhos de Deus, eles participam da carne e do sangue. Eles se fizeram carne e sangue. Entendeu? Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Já tinha pessoas, porque dormiu os homens, ó. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Então, tá vendo? Aí, o inimigo que fez o joio. Vale notar que os anjos lá no céu falam pro pai: Pai, não tinha só trigo lá? Ou seja, gente, ué, os filhos de Deus estavam lá. Ó, só tinha filho de Deus lá. Aí o anjo falou assim: Ué, não tinha só filho de Deus lá? Aí pros anjos tava de boa, né? Quando tinha só os filhos de Deus lá. Mas pra esse anjo ir ao pai e perguntar, aí o pai fala assim: Foi o inimigo que fez, meu filho, o joio. Aí o anjo fala assim: Quer que eu vou lá arrancar lá o joio? E o pai fala: Não, deixa que cresçam junto, para que não arranque também, né, o trigo, né? Porque o joio e o trigo são parecidos. Você provavelmente já escutou, né? Aquele ditado que diz, né? De onde viemos e para onde vamos, né? Agora você sabe que nós estávamos com ele, com o Pai, e nós se fizemos carne e sangue. E Jesus também participou das mesmas condições para que vencesse o inimigo. E lemos também que por toda a vida o demônio ele colocava as pessoas debaixo da servidão.
porque eles vieram depois, porque lemos também o joio. Ao dormir dos homens, o inimigo veio e fez o joio. Então já tinha humanos aqui, entende? Aquela história que começa lá, um deus mexendo em barro para manipular a matéria, para fazer uns baixinhos. Isso é como Paulo fala, fábula judaica. E Paulo orienta a não cairmos nas fábulas judaicas. Então lemos, assim como os filhos de Deus participam da carne e do sangue, é vergonhoso isso, tá, gente? É vergonhoso porque eles não querem que você saiba de onde você veio, né? A sua origem original, né? Originalidade. Toda vez no Velho Testamento, né? A gente leu lá que por toda vida a morte, o demônio, o inimigo, né? Que é a morte, ele colocava as pessoas debaixo de servidão, né? E servo é escravo, tá, gente? Então, você vê lá toda hora, meu servo Abraão, meu servo Jacó, meu servo Davi, né? O diabo colocando eles debaixo de servidão. O Deus do Velho Testamento colocando eles debaixo de servidão. E Jesus disse, né? Que ele não chama nós de servos, né? Ele chama nós de amigos. E nós lemos também que Jesus venceu aquele que tinha o império da morte. E no Velho Testamento, em várias passagens, né? Um Deus lá julgando as pessoas através de mortes, né? Tanto fazia as pessoas matarem as outras, né? Na base da pedrada, quanto também ele abria o chão, engolia cidades abrindo o próprio chão, né? E jogando fogo também nas cidades, né? Esse era o império da morte que Jesus venceu, né? Será se por isso que hoje em dia não cai mais fogo na cabeça das pessoas? Mas a gente vê que eles estão trabalhando nos mísseis agora, né? Agora parece que é tudo através de bombas, né? Jesus, gente, foi a primícia da ressurreição. Aí ele nos ensina como vai ser a ressurreição e ele dá essa aula confrontando um membro da seita judaica que estava ali perguntando para ele se o cara teve 10 esposas, quem vai ser a esposa dele no céu, né? Aí Jesus diz assim, ó, na ressurreição as pessoas não se casam nem se dão em casamento. Cada um será como os anjos do céu. Tá vendo, gente? Então vamos ser como os anjos do céu, não se casam nem dão em casamento, tá? Já no Velho Testamento, né? Já no Velho Testamento é o oposto, ó. Gênesis 6, 1, 7. Tá? Do 1 em diante, aí, Gênesis 6, do 1 em diante. Ó. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, mulheres, vendo os filhos do Deus do Velho Testamento que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si. Então, quem são esses aqui, né, que desceram e namoraram as mulheres? Não pode ser os anjos do Pai. Eles não podem ser os anjos do Pai, porque se nós, na ressurreição, vamos ser como os anjos do Pai, não se casamos e nem se damos em casamento, então, certamente esses daqui foram anjos caídos. E Azazel é um deles. E no Velho Testamento, o Deus de Israel do Velho Testamento, ele anda com o Azazel. Ele tira sorte com o Azazel no deserto. E o Azazel ganha um bode, se eu não me engano, nesse deserto, nessa sorte. Que eles tiraram sorte no deserto, tá, gente? Então veja que o Messias, o Filho de Deus, Todo-Poderoso, é contrário